Tá começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar, o nosso podcast. Eu, Júlio Valls, e hoje com Liliana Susbach, nossa convidada. Tá acelerado hoje. Eu tô acelerado, eu quero ganhar tempo. Tô ansioso com essa conversa. Eu tenho a impressão de que essa conversa vai ser boa, como se eu já tivesse feito ela, inclusive. Né? É muito interessante essa sensação que eu tô tendo. Isso é quase uma premonição. É quase uma premonição. A gente tava falando fora do ar, né? Sobre o encurtamento do tempo e a ampliação do espaço. Né? Então, temos pressa para falar coisas interessantes. Segundo os teóricos antigos, o aumento do espaço e o encurtamento do tempo, quer dizer, quanto mais tempo a gente fica solto no vazio do espaço, mais a mensagem tende a ficar distorcida, né? Olha que interessante, é um ótimo gancho, tá? Bom, Cuidar Não É Educar tem o apoio do SEAT, o Colégio Evangélico Alberto Torres, lá de Lajeado, onde a gente vai estar daqui a uns dias, né, fazendo um programa ao vivo, participando da programação de um evento lá importante para a escola, né? Do pesquisador, do jovem cientista. Eles têm também um comprometimento em falar sobre as 17 diretrizes da ONU. Bem bacana lá o trabalho que o SEAT faz, procura eles nas redes sociais, eles estão ali no nosso perfil, pod.cuidar. Né? Tu falou sobre largado no tempo, as coisas que mudam de sentido, perdem o sentido, se ressignificam. A Liliana Susbach é a nossa convidada, pois é a autora, a cineasta de um documentário, de um filme lindíssimo, chamado... lindíssimo e muito provocativo também, né? Mas lindo enquanto obra de arte, muito premiado justamente por conta dessa beleza e desse trabalho feito com muita seriedade lá nos anos 2000. Mais precisamente no ano 2000, A Invenção da Infância. E esse filme largado no tempo, 25 anos depois, como que ele se ressignifica? Obrigado, Liliana, por aceitar o nosso convite. Obrigada, Mais uma vez, pelo parabéns, convite. até pelo título A Invenção da Infância. E se a gente olha a lista de premiações, a gente fica honrado de te ter aqui e convida a quem está nos acompanhando de procurar e assistir o teu documentário, no YouTube. que é belíssimo, realmente é de uma sensibilidade humana e feminina e humana, né? Muito emocionante, assim. Realmente, obrigado por tu estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Pois é, a Invenção da Infância, ele surgiu de um questionamento meu. Na época eu trabalhava numa televisão fora daqui até, na Alemanha, e a gente fazia documentários pelo mundo, assim. Era uma janela da televisão que explorava assuntos os mais diversos pelo mundo. Eles patrocinavam isso? A própria televisão realizava essas grandes reportagens, como eles chamavam. Grandes porque eram longas, né? Tinha 1h30 de duração. E a gente, então, viajava muito. Eles viajavam e tinham seus representantes em vários lugares. E a gente, então, filmou com eles aqui no Brasil. Fiz documentários na Amazônia, no Mato Grosso, no Pantanal, enfim, sobre os mais diversos assuntos. Mas aí eles queriam fazer um documentário sobre crianças de rua no Brasil. E foi quando eu fiquei pensando mais assim, sobre isso. Disse, não quero fazer uma reportagem sobre crianças de rua no Brasil. Acho que isso é óbvio, tá na cara que é um problema, né? Crianças de rua no Brasil. Mas assim, como é que a gente pode... Naquela época até tinha mais crianças na rua do que hoje. Não, apenas uma impressão sensorial, assim, não estou dizendo não da discriminação, mas eu me lembro que no centro de Porto Alegre era eu não cheio. Sei, sabe? Números eu não sei, sinceramente. Talvez tenha tido mais, mas eu não sei te dizer. Mas o que eu achava que eu gostaria, pelo menos, de fazer um documentário que eu tratasse do assunto de uma forma mais ampla. Né? Não simplesmente com crianças de rua, que já é um tema bastante contundente, mas assim, como é que a gente lida com a infância, né? O que é a infância? E o título do filme veio justamente porque eu acredito que o conceito de infância, eu e outros tantos autores nos quais eu me baseei, é uma construção histórica, né? Tanto que a sinopse, digamos, do filme, a mensagem do filme é que ser criança não significa ter infância, porque tu pode ser criança e tu pode levar os mais diversos tipos de vida, né? Que, enfim...
E o próprio conceito de infância, justamente por ser uma construção histórica, ele pode sofrer transformações, pode, assim como ele surgiu, né, a partir do pensamento humano, né, ele pode surgir transformações, pode desaparecer, pode melhorar, não se sabe. Aí depende muito da sociedade e do que a gente quer fazer com isso, né? Então, eu penso que 25 anos depois... esse filme, ele ainda é utilizado, assim, né? Justamente como uma reflexão sobre o que é a infância. Mas eu acho que a infância também mudou muito nesses 25 anos. E, por isso, a ideia de retomar o assunto, buscar não só uma aproximação com os personagens que eu encontrei naquela época. Vai rolar isso? Vai rolar isso. Mas também... revisitar esse conceito. O que significa infância hoje em dia? Com todas essas mudanças tecnológicas que aconteceram nesse período, que foram muito grandes, né, que causaram essa aceleração do tempo que o Júlio estava falando, mas a mobilidade, né, da informação e das redes sociais, enfim. Então, o que a tecnologia de lá para cá acabou modificando nesse conceito de infância, mas também a partir de que ponto de vista a gente olha esse conceito, né? Em 2000, eu acho que eu ainda me relacionava muito com autores europeus e, assim, a concepção da infância que veio num período histórico específico a partir de uma sociedade organizada e que pensou a infância seria legal, ser um momento sem preocupação, sem responsabilidades, etc., né? Só que eu acho que a gente vive numa sociedade hoje em dia que tem que levar em consideração outras culturas também, né? Como é que é a infância indígena? Como é que é a infância de outras culturas que não essa branca europeia que a gente se baseou, né? Então, a ideia do filme é justamente revisitar isso, né? E ele trabalha com essa questão da comunicação já em 2000, né? A versão inicial faz ela mostra como a própria comunicação, os meios de comunicação, o surgimento da imprensa, como isso, de uma certa maneira, também alterou a relação entre adultos e crianças e criou, digamos assim, uma barreira, né, que é a escrita, né? Para ti, digamos assim, te tornar um adulto, tu precisava aprender um código, decifrar esse código para ingressar num outro período. Isso vendo por um eixo, né? Assim, eu acho que o filme ele trabalha com o eixo da responsabilidade, né? O que é ser criança, o que é ser adulto, em função do tipo de responsabilidade que tu assume. Mas também essa coisa de como, assim, a oralidade da Idade Média era uma coisa que aproximava adultos e crianças, porque tu não precisava, tu aprendia a falar e tu já estava no mundo dos adultos, digamos assim. É uma coisa que a gente até já comentou aqui. Roupa de criança é algo historicamente muito recente, né? Exatamente. Então, assim como tem essa questão da oralidade, depois veio a escrita, que alterou essa relação, porque daí muitas coisas, os segredos, digamos, dos adultos passaram a estar... As crianças não decifravam de início, coisa que a televisão mudou de novo, porque tu não precisa aprender a ver televisão como tu precisava aprender a ler, né? Então, tu divide de novo esse mundo adulto infantil, meio que se mistura. Isso que tu está falando a gente pode imaginar que o desenvolvimento tecnológico é uma maneira de pensar como que a comunicação entre esses dois mundos acontece, né? Pela mediação tecnológica, né? Exato, que tipo de mediação, né? Mas sabe que eu achei muito importante a gente pensar que também, assim, infância e criança, né? Criança é um período cronológico. No passado, né, acho que tu sabe disso, né, crianças ou esses seres de baixa estatura, né, eles eram colocados, acontecia a gravidez e eram vistos como mão de obra que poderia ser usada na terra depois, ou quando tivesse fome podiam ser devorados para alimentar o resto da família.
ou eram sacrificados aos deuses para provar que o adulto era fiel a alguma coisa, né? Deus mandou Abraão matar o filho dele para provar que acreditava nele, ou Deus mandou Jesus para o filho morrer. Quer dizer, a criança como fonte de expiação para mostrar que o adulto era fiel a alguma coisa, né? E a ideia da infância, eu acho que rompe um pouco isso, esse tipo de vínculo, e vamos dizer assim, eu tenho a ideia que é uma espécie de avanço civilizatório, que tem as suas... É conturbado, né? O teu documentário mostra isso, obviamente, né? Mas a criança não é aquilo que é o chamado criança, é apenas um desenvolvimento. A infância é uma ideia de que é um período da vida por si só, né? Exato, precisamos cuidar das nossas crianças, né? Não tinha mais a mortalidade infantil, já estava um pouquinho também mais controlada. As crianças né? morriam desidratadas e de diarreia, né? Que aquela senhora Arns, que criou todo um movimento nacional do sorinho caseiro, aquilo ali salvou milhares de vidas de crianças, né? Aquilo era um cuidado que ela desenvolveu através das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, né? Isso, hoje, quem vive hoje não consegue imaginar quantas crianças morreram de desnutrição, porque hoje está todo mundo hiperalimentado, com salgadinho, com tudo. Né? Sim, a alimentação se tornou algo bem acessível, mais fácil, né? Acessível. Mas essa ideia da distinção de infância e criança, eu acho que é importante a gente ter na nossa cabeça. Eu acho que é um avanço civilizatório, eu concordo contigo plenamente. A questão toda é que sempre ficaram muitas pessoas e muitas crianças à margem desse avanço civilizatório, enquanto o conceito é um avanço, né? Na prática é que, como é que é, Talvez o avanço tenha sido ter criado esse conceito, né? Porque a aplicação desse conceito, a gente tem a noção de que ele não é pleno, né? Ou não é justo, né? Por exemplo, se a gente vê, né, na sociedade, né, especificamente no Brasil, né? Quantos órgãos e quantas entidades e quantas pessoas estão dedicadas à defesa da vida das crianças que existe no Brasil? Olha, é impressionante, é chocante até a gente se fosse enumerar e marcar quantas pessoas e quantas ONGs e mesmo órgãos governamentais em defesa da criança tem que criar uma lei para proteger a vida da criança. Né? Sim, isso significa chocante, que é porque tem problemas, né? Sempre teve, mas a gente não... Né? Uma promotora falou, no Rio Grande do Sul tem 3 mil crianças afastadas das suas famílias por risco de vida. Não, 3 mil! Hoje, é claro que... Sabe o que é isso? Não, e quem tá assassinato ouvindo, em série, quase. Quem está ouvindo hoje, vai ouvir em qualquer dia da semana, né, que quiser, mas hoje, especificamente, é um dia de pelo menos 3 notícias de violência e de fatalidade com crianças. Hoje tem 3. Hoje, no dia de hoje. Hoje é dia 16 de outubro. Né? Eu fiz a conta. Nos últimos 30 dias são 9. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Que a gente que chegou no veículo de comunicação. Mortas por seus pais. É um absurdo. Né? Então, como é que a gente consegue imaginar assim que um adulto vai ao extremo de se desvincular completamente do seu lado amoroso para punir, castigar, e ele é capaz ainda de arrumar um argumento por que fez isso, né? Muito doido isso, né, Liliana? Tu pôde perceber, Liliana, e eu queria que tu falasse um pouco sobre essa ideia do próximo filme resgatar esses personagens, né? Imagino que existiam ali diversas pessoas em diversas realidades diferentes, né? De relação entre pais e filhos, né? Tu conseguiu contato com essas pessoas já? Tu sabe onde elas estão? O que aconteceu com algumas? Então, dos protagonistas, eu entrei em contato com alguns, não entrei com todos, porque a ideia é justamente o elemento surpresa, né? De reencontrar e filmar esse reencontro, inclusive. Mas alguns eu já contatei e mês que vem, em novembro, a gente está indo para a Bahia, justamente para... Lembram, e então estou indo para a Bahia lá encontrar. A maioria deles já é pai, né?
no caso dos meninos lá do Sisal e da Pedreira. Então, até é interessante ver como é que é a relação deles, né, com os filhos. E das meninas de São Paulo, uma delas eu já encontrei, ela está fora do Brasil, estudando, e como era de se imaginar, ela, enfim, está muito bem, né? Os outros, assim, eu não sei, é justamente isso, assim, eu quero me deixar surpreender também, né? Porque eu imagino que é isso, a minha ideia, além de reencontrá-los e ver como é que eles estão lidando com essa questão da maternidade e paternidade em relação aos seus filhos atualmente, enfim, ver como é que a gente pode lidar com a infância hoje, né? Então, acho que é uma revisão da abordagem do filme, eu acho que é uma revisão e ver as transformações que o conceito teve, porque justamente essa era a premissa do filme de 2000, né? Isso é um conceito em transformação, vai depender muito do que a gente vai fazer com ele, não é algo inato, né? Eu não nasci com infância. Essa é uma coisa que a sociedade construiu e como o Júlio falou, em algum momento foi um avanço civilizatório, né? Mas o que a gente está fazendo com isso, a gente pode regredir, pode progredir, algumas coisas a gente regride, outras progride, etc. Então é ver como essa questão, principalmente da tecnologia e também esse olhar, né? Menos talvez eurocentrado e mais buscando outras infâncias. Esses dias eu estava conversando com uma pesquisadora das infâncias de terreiro, né? E o conceito de infância no terreiro é algo muito distinto, assim. Eu até nem quero me aprofundar aqui porque eu ainda tenho muito que pesquisar. Mas, assim, a infância não necessariamente é algo... O brincar é uma coisa mais... que aproxima adultos e crianças, né? Então, não necessariamente tu deixa de ser criança por te tornar um adulto. Ou seja, a infância permeia outras fases da vida, né? Mas a infância, nesse sentido, é um conceito de adultos. Sim, claro. É um olhar do adulto sobre esses seres pequenininhos, né? Até certa idade. Mas o que aproxima essas infâncias, agora enquanto vidas, é o lúdico, né? É o brincar, né? Quer dizer, então cada cultura tem um tipo de brincar ou de provações de brincar ou instrumentos de brincar, equipamentos, né? Brinquedos, enfim, coisas assim. Mas eu queria te fazer uma pergunta curiosa. A empresa que tu trabalhava queria fazer uma matéria sobre crianças de rua, né? E como que te ocorreu de tu sair dessa proposição da empresa e pensar sobre a infância? Talvez porque era um canal de televisão que, embora bastante conceituado, ele era ligado àquela Spiegel, era o canal Spiegel TV, ligado à revista Der Spiegel na Alemanha, que é bastante conceituada. Porém, eu sentia um certo ranço quando tu lida com outros países, outras culturas, aquela coisa do olhar, novamente, olhar eurocêntrico sobre outros mundos, né? Outras realidades. Olha só que horror! Eu senti uma coisa pouco, digamos, sensacionalista. Olha como eles têm problemas, olha como eles têm... Talvez um pouco escandalizado, né? E aí eu resolvi, disse, não, peraí, eu não gosto muito disso, assim, como é que eu poderia lidar com esse assunto? Daí eu até sugeri, assim, quem sabe a gente faz alguma coisa sobre a infância, porque daí eu já estava lendo algumas coisas sobre isso. Mas aí não foi muito a praia deles, tanto que o financiamento do filme veio aqui do Brasil, depois eu não fiz para eles, né, o projeto. Mas aí, como eu fiquei com essa ideia na cabeça, eu acabei desenvolvendo o projeto e foi financiado aqui pelo Brasil. Então, enfim, a gente fez aqui no Brasil, né, depois. E isso foi ali na década na segunda metade da década de 90, até o filme ficar pronto, né? Eu acho muito interessante. Eu estou muito curioso com isso, porque são poucas as oportunidades que a gente tem na vida de ver duas vezes a mesma fotografia atualizada anos depois, né?
E é um momento, é uma janela da existência humana que ela é muito rápida, é uma mudança muito profunda. 25 anos de 1960 para 1975 é menos tempo do que 25 anos de 2000 para 2025, né? 60 para 85. Isso, perdão, 60 para 85. Me parece menos tempo do que de 2000 para 2025. Eu acho que parece que aconteceu mais coisa. Eu tinha internet nos anos 2000 só que internet é uma coisa que tu entrava, tu chegava em casa, aí tu esperava às 10 da noite, aí tu sentava no computador, aí vai... Era uma busca exploratória, né? A internet era exploratória. Você chegava num site, clicava num link, ia para um lugar desconhecido e via uma coisa nova. Se usava e-mail, a gente usava, né? Basicamente. E-mail não existe mais, ninguém usa e-mail. O e-mail hoje é para receber boleto do banco. Tu quer resolver uma coisa. Ligar é um troço que... Bom, eu não sei se vocês têm o hábito. Se alguém me liga, eu geralmente atendo porque aconteceu alguma coisa. Entendeu? O cara não mandar o WhatsApp é porque deu ruim, né? Ligação. Então, 25 anos depois, isso vai ser interessantíssimo de olhar. É que isso é a diferença. Estudo longitudinal, né? Fazer um estudo de segmento, que a gente chama em pesquisa clínica, um estudo de segmento, né? Teve uma intervenção uma vez, vamos ver como é que está essa população e também o próprio conceito 25 anos depois. Né? Isso é muito privilégio teu de poder fazer isso, o mérito teu de conquistar essa... Pois é que eu também gosto, por exemplo, eu faço filmes, eu acho que independente de ser documentário ou ficção, o legal é quando ele consegue contar uma história, né? Eu acho que isso é o pressuposto de todo o trabalho audiovisual. E o documentário tem uma certa desvantagem em relação a isso, porque na ficção tu consegue criar um arco dramático. Tu assim, ninguém pensa em fazer uma ficção, ou a não ser quando queira fazer um filme mais experimental, mas tu escreve um roteiro, tu cria o teu arco dramático, tu vê os protagonistas, os conflitos e, enfim, tudo que vai acontecer no meio do caminho e como é que tu vai solucionar isso, né? E no documentário, essa coisa atemporal, muitas vezes tu não percebe, assim, né? Esse desenvolvimento narrativo, assim. Justamente porque tu não pode pegar teu personagem e caracterizar ele, mais velho vai acontecer isso, mais novo, né? O arco temporal é menor. É real, né? É real, exatamente. Então, quando tu consegue trabalhar, tu precisa que o tempo passe de fato para conseguir criar esse arco dramático. E eu acho que é isso que talvez esse filme vá ganhar, podendo ser explorado 25 anos depois e podendo utilizar aquelas imagens, né? Que aí eu acho que tu consegue explorar esses elementos narrativos, né? De construção de uma história também com a vida real, né? E como tá difícil fazer esse exercício do tempo atualmente, né? Além de difícil, eu acho que a gente não acha necessário. O tempo é uma figura, por mais que a gente diga eu não tenho tempo, eu estou com pressa, mas ele ao mesmo tempo, né? O que a gente gosta mais é de não ter a restrição que o tempo nos impõe. A gente quer poder tudo, né? Então o tempo é uma experiência de restrição, né? 25 anos ou 20 anos, mas o espaço é a discussão de qualquer coisa, né? É um negócio muito doido. Eu acho que a gente está num desequilíbrio muito grande na relação de espaço e tempo na constituição da nossa vida emocional. É muito grande. É demais a espécie de ódio ao tempo. O tempo se tornou um inimigo nosso. A gente não tem mais um... Sempre foi, mas agora está mais, né? Essa é a impressão que eu tenho. E aí a gente quer tudo solto, tudo vago. Se alguém faz uma pergunta clara, me responde bem o que tu está querendo dizer, a pessoa já fica nervosa, fica irritada, já o que tu quer saber. Quer dizer, os diálogos estão muito paranoides. É porque o tempo, que é uma espécie de configuração e restrição do espaço, ele é sentido como algo que limita a minha onipotência. Contém, né?
limita. Sim. Ou contém, claro. Mantém... Eu não gosto muito disso. Em geral, a gente tem uma luta muito grande contra isso. Então, qualquer coisa, né? Se tem que marcar um horário, cumprir uma tarefa, a gente já fica irritado, né? Se tem que chegar em casa, organizar a casa, preparar comida, não sei o que, a gente já fica irritado porque queria ficar parado sem precisar fazer nada, né? Não é só uma preguiça, eu acho que é uma espécie de ódio a essa coisa sequencial, cronológica, de uma coisa depois da outra encadeada. Esse encadeamento é que a gente não gosta mais muito. Mas vocês acham que que essa tendência, ela é um produto do quê? Da mudança, da mudança tecnológica, da sociedade como um todo, que enfim se encaminhou para isso, assim? A gente é vítima de alguma coisa? Olha, eu noto que nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, assim, dos 15, 20 anos para cá, parece que eu trabalho mais, que eu tenho menos tempo e eu noto uma ansiedade junto disso, assim, de querer executar as coisas e ter eu termino o dia com uma ansiedade de não ter conseguido fazer tudo que eu gostaria de ter feito naquele período, assim. Me ocorreu um exemplo, Arthur, que assim, no início do século XX, final do século XIX, não existia muita luz elétrica, eram poucos locais. A gente chegava às 8 da noite, estava muito escuro, a vela lá cá, apagava tudo e ia dormir. Só com o advento da luz elétrica, da luz acesa, e ela pode me permitir ficar acordado enxergando a minha casa até 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, mais o acréscimo depois do rádio, e depois da televisão, e depois de não sei o quê, são mais equipamentos que me permitem ficar acordado. Então, a escuridão não é mais uma restrição, né? O mundo está claro, e essa claridade me permite expandir o acordado, né? E a gente sabe que pessoas ficam com pouco sono, ficam mais irritadas, mais agressivas, ou mais estúpidas, ou cognição fica um pouco mais atrapalhada. Então, tu imagina, vamos calcular 1900, né? São 125 anos onde a Terra está cada vez mais tempo sob o efeito da luz, né? Quem estuda cronobiologia fala sobre isso, né? O desgaste no organismo que isso provoca é muito grande. Então, eu não sei se a gente é vítima disso. Isso foi feito e aí é assim que a gente vive, e isso impacta na gente. Certamente o efeito da claridade permanente, quase 24 horas por dia na face da Terra, tem um impacto no nosso organismo, né? Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, nas décadas de 40, 50 e 60, perguntando para as pessoas qual era a percepção delas do futuro e qual era a percepção delas do passado. Em todas as décadas, as pessoas achavam que o passado era melhor e que o futuro era problemático, perigoso. Então, as novas tecnologias, assim como a luz, em 1900, elas sempre carregam consigo um temor, né? Mas ela, ao mesmo tempo, resolve várias coisas, né? E melhora a qualidade de vida, né? Melhora a condição das pessoas. A gente dorme menos, né? A gente dorme menos, mas a gente consegue fazer uma cirurgia numa pessoa com muito mais clareza do que está acontecendo ali, porque está enxergando melhor, né? Ao mesmo tempo, quando a Lilian estava falando aqui pra gente... Faz esse programa. Não, ela estava contando pra gente, quando morava na Alemanha, se comunicava com a família, mandava uma carta, que levava 7 dias para chegar, e se a família lesse a carta no dia que ela chegasse, se eles respondessem no mesmo dia, ela recebia a resposta 7 dias depois. Então era 14 dias para ter uma resposta, né? Pô, hoje se acontece alguma coisa, alguém te liga, alguém te faz um FaceTime, uma coisa, tu atualiza. Então, na verdade, a gente tem uma angústia de estar sempre correndo atrás do prejuízo oriundo do que a gente mesmo provocou, né? Um algoritmo. Tudo tem que ser agora. Tipo isso, exatamente. E como a gente tem uma possibilidade de resolver praticamente tudo hoje em dia, né? Antigamente a gente ficava doente, não tinha antibiótico. Se tu tivesse uma otite, tu tinha que rezar para não ter uma meningite da otite. Hoje isso é inimaginável. Então, existe o recurso tecnológico que permite a gente sempre imaginar que tem uma solução possível.
está já no nosso imaginário, tudo é possível de ser resolvido. E é verdade, né? Antigamente não tinha, nem tudo era possível. Então era aprender uma língua estrangeira, é o exemplo que eu penso para mim. Se eu quiser aprender inglês no Brasil, eu estudo 2, 3 horas por semana e o dia eu tenho 24 horas, de mais 20 horas por dia falando português. Então, para eu realmente entrar, eu tenho que não ter contato com o português. Aí eu aprendo inglês rapidamente. Então, essa restrição, ela aumentou, o mundo criou condições para que a gente se sentisse menos restrito. E isso, claro, tem vantagem. Isso impacta a infância gigantescamente. Impacta a infância, claro. A infância não está isolada, né? Não. Quando que sai o filme novo? Não sei, a gente recém está começando. A recém está na fase de pesquisa, né? A gente vai filmar mês que vem e em novembro. Vamos ver. 2025, talvez. Final de 2025. Com o mesmo nome. A Reinvenção da Infância. Não sei, assim, é isso, né? Eu acho que eu quero trazer mais elementos, né, para essa discussão. Né? Eu não quero a ideia de revisitar os personagens. Eu acho que vai trazer surpresas. Vai ser talvez surpreendente reencontrá-los, mas a ideia é justamente não só essa diferença temporal, mas assim perceber, né, atualizar, digamos assim, né, atualizar o conceito, como diretora, né, o roteirista junto. Como que eu vou fazer o corte, né, para pensar? Eu vou pegar essas pessoas de 25 anos atrás como eles vivem hoje? Ou eu vou comparar os filhos dele com a infância deles? Ou eu vou pegar... É muito interessante que na tua cabeça tu vai ter que ter uma hipótese de trabalho para poder fazer um documentário. É documentário, né? Um documentário que tenha tantas possibilidades de tu vai ter que fazer uma seleção, né? Isso é angustiante, né, Liliana? Exatamente. O primeiro filme também não foi fácil, assim. Foi difícil. Até porque eu trabalhava com uma coisa abstrata, né? É fácil ver crianças trabalhando e filmar isso e dizer que que não existe infância na vida dessas crianças. Da mesma coisa que eu achava fácil fazer um documentário sobre crianças de rua, né? Assim, é óbvio que crianças não devem estar na rua, né? Mas como é que tu vai questionar crianças que os pais dedicam e se esforçam para dar uma educação plena, atividades complementares, né? Como é que tu percebe nessa cultura também uma ausência, digamos assim, né, de infância? Isso era uma questão na época. Então, como mostrar isso, né? Porque no filme tu tem que mostrar. Então, já era uma questão. E agora vai ser outra, multiplicada, talvez. E acho que é uma infância... Eu acho que é um conceito bem diferente de 25 anos atrás. A transformação da infância. Muito mais elementos. Dei de presente o livro Cuidar Não é Educar. Se ele te ajudar em alguma reflexão... ótimo. Certamente vai trazer. Liliana, muito obrigado por ter vindo. Foi um ótimo falar contigo. A dica para você acessar o YouTube agora e procurar a Invenção da Infância, ela é real. Ele está ali, full, lindo, remasterizado e preparado para o digital. Porque assim como... Hoje a gente faz tudo com o celular e em 2000 você tinha que carregar um objeto obsoletíssimo chamado câmera, né? Só por favor eu peço que assistam no site oficial, tem o Porta Curtas, o Tamanduá TV, porque os outros as pessoas ali. Pirateiam e colocam, a gente não tem controle de tudo. Qual é o local? O Tamanduá TV, tem o filme e o Porta Curtas também. Tá ótimo, isso aí. Vamos pedir para a produção botar na descrição vai estar lá, vai estar ali. Você vai ali embaixo, clica ali. Ele está também no Sulflix, mas é uma plataforma também, uma plataforma de filmes gaúchos, bem interessante, e ele está lá também. Ótimo, é isso. Tá aqui na descrição, tá? Clica ali que você vai ter acesso aí às plataformas oficiais para conferir esse filme lindíssimo da Liliana. Tem que voltar aqui quando tiver lançado de 25, tá? Porque eu tô bem curioso agora para ver isso. Eu também, confesso. Estou bem curiosa para saber o que eu vou encontrar. Eu queria te dizer uma coisa. Te parabenizar
pela o teu cuidado e preocupação com a infância. Tem muita gente no Brasil e no mundo preocupado com as crianças e com a infância, e tu é mais uma dessas, assim como o cuidar não é educar, de tentar problematizar, engajar e ver que a gente ainda precisa avançar muito na relação entre pessoas de mais idade com pessoas de menos idade, para proteger a infância e as crianças da nossa megalomania de adulto. Talvez construir uma humanidade, né? Um ser humano melhor, né? Se dá para dizer, né? Porque eu acho que se preocupar com as crianças significa se preocupar com a gente mesmo, né? Isso, é bem isso aí. Se preocupar com as crianças é a gente poder acessar a parte bonita que a gente tem dentro da gente e que a gente vai deixando de lado por várias razões, né? A gente está de volta na semana que vem com Cuidar Não É Educar. Fique à vontade para seguir os episódios aí, compartilhar, dar uma olhada na primeira temporada também. Esses e outros papos no YouTube e no Spotify. Tchau. Tchau.